Olá! Nessa aula, nós iremos aprender a respeito de operações lógicas sobre proposições. Eu dividi as operações lógicas em dois blocos. Neste primeiro bloco, nós veremos a operação lógica da negação, da conjunção, disjunção e disjunção exclusiva. Lembrando que, na aula anterior, nós aprendemos a respeito de conceitos básicos da lógica matemática. Então, nós vimos a definição do que são proposições, proposições simples, compostas, os valores lógicos dessas proposições e conhecemos, num primeiro momento, de forma bem superficial, os conectivos lógicos. Então, agora começaremos a ver, de uma forma um pouco mais profunda, cada um desses conectivos lógicos, mas baseado nas operações lógicas nas quais estão embutidas em cada um deles. Comecemos, então, com a operação da negação. Então, nós vimos que o conectivo lógico negação, na língua portuguesa, ele é representado pela palavra não. Então, se nós temos uma proposição P e nós queremos negar essa proposição, nós escrevemos a negação de P como não P. E qual é a operação que está embutida, no conectivo lógico negação? Bem, a negação, ela inverte o valor da proposição, o valor lógico da proposição. Então, se a proposição P ela tiver valor lógico verdadeiro, a sua negação passa a ter valor lógico falsidade ou falso, F. E vice-versa. Se a proposição P tiver valor lógico falso, a sua negação não P terá valor lógico verdadeiro. Então, P e não P possuem valores lógicos opostos. E lembrando que, na lógica, qualquer proposição ela só será avaliada como verdadeira ou falso. Então, verdadeiro e falso são valores lógicos opostos. E só existem esses dois valores lógicos. Então, vejam, se a gente for colocar esses valores lógicos em uma tabela verdade, nós temos uma tabela verdade da proposição P formada por duas linhas. Lembrando que a primeira linha de uma tabela verdade é o que a gente chama de cabeçalho. Então, ela contém as proposições que estão sendo analisadas. O corpo da tabela, então, nesse caso, contém duas linhas. Então, veja, se a proposição P ela contém valor lógico verdadeiro, a sua negação não P tem valor lógico falso. Se P tem valor lógico falso, não P tem valor lógico verdadeiro. Lembrando que os valores lógicos de uma proposição e da sua negação serão sempre valores opostos. Então, se a proposição R, definida por 5 igual a 3, ela tem valor lógico falso, porque nós sabemos que 5 não é igual a 3. Lembra que proposição é uma frase declarativa. Ela declara uma ideia a respeito de um objeto. No caso aí, eu estou declarando a respeito da igualdade de 5 com 3. Eu estou dizendo que 5 é igual a 3. E essa declaração é uma declaração falsa. Então, o seu valor lógico é falso. A negação de R, que é a proposição não R, ela é escrita como 5 diferente de 3. Porque a negação de ser igual é ser diferente. Lembra que a negação é sempre o oposto. Então, algo que não é igual é diferente. Então, se o valor lógico de R é falso, significa então que o valor de não R é verdadeiro. O que isso significa na prática para a gente? Que é verdade afirmar que 5 é diferente de 3. Mas como é que a gente pode negar uma sentença? No slide anterior, nós vimos que a negação de 5 igual a 3 é 5 é diferente de 3. Mas eu também posso dizer que 5 não é igual a 3. Também seria negação. Então, vamos supor que nós tenhamos a proposição P, que afirma que o Sol é uma estrela. Qual é a negação de P? P é escrita como não P, e a sua negação será: o Sol não é uma estrela.
Mas nós também podemos dizer isso de uma outra forma na língua portuguesa. Nós também podemos dizer que não é verdade que o Sol é uma estrela. Então, vejam que a sentença, o Sol não é uma estrela, e a sentença, não é verdade que o Sol é uma estrela, são sentenças equivalentes. Nós estamos dizendo a mesma coisa. Nós estamos negando a sentença, o Sol é uma estrela. Agora, vejam o seguinte, a gente precisa tomar cuidado, porque na lógica, pode ser que a gente venha a utilizar o que nós chamamos de quantificadores. Quantificadores é um assunto para a gente ver um pouco mais adiante na nossa disciplina. Mas se a gente tem uma sentença que diz que todos os homens são elegantes, a negação de todos os homens são elegantes, ela é nem todos os homens são elegantes, ou não é verdade que todos os homens são elegantes. Vamos entender isso um pouco melhor. Quando nós dizemos assim, todos os alunos de lógica matemática são alunos do curso de matemática. A negação disso seria nem todos os alunos de lógica matemática são alunos do curso de matemática. Ou não é verdade que todos os alunos do curso de lógica matemática são alunos do curso de matemática. Então, vejam que, para a gente negar uma sentença que afirma que todos são algo, basta que alguém não seja. Eu não preciso que todos não sejam elegantes. Basta dizer que nem todos são, ou que existe alguém que não é elegante. Mas isso é assunto, como eu disse para vocês, para a gente aprofundar mais para frente no nosso curso. Então, vamos seguir e vamos aprender agora a respeito de conjunção. Nós vimos que a conjunção é também um conectivo lógico, né? Então, é uma operação que a gente vai executar sobre proposições. A conjunção, ela precisa de duas proposições para ela ser realizada. Então, nós colocamos que P e Q é a conjunção de duas proposições dadas, as proposições P e Q. Eu também posso, gente, fazer operações sobre proposições compostas, tá? O valor verdade da conjunção P e Q será verdade quando as proposições são ambas verdadeiras e são falsas caso contrário. Então, vamos retornar. Em lógica, ou uma proposição é verdadeira ou ela é falsa. Não existe um terceiro caso. Então, eu estou definindo aqui o único caso em que uma conjunção assume valor lógico verdadeiro. E quando é esse? É quando as proposições que compõem a conjunção são todas verdadeiras ao mesmo tempo. Lembrando que o símbolo da conjunção é o acento circunflexo, tá? Então, vejamos, na forma da tabela verdade, por que essa tabela verdade agora tem 4 linhas o corpo da tabela? Bem, se eu analisar as combinações possíveis de valores entre duas proposições, eu chego à conclusão de que eu tenho 4 possibilidades. As duas podem ser verdadeiras, ou eu posso ter uma delas verdadeira, ou eu posso ter as duas falsas. Então, vejam que o caso que está na segunda linha do corpo da tabela e na terceira são casos diferentes. Na segunda linha aqui nós temos proposição P verdadeira, proposição Q falsa. Na terceira linha nós temos P falso, Q verdadeiro. Então, veja o que a tabela indica para a gente. Justamente isso que eu afirmei anteriormente. Que o valor lógico de uma conjunção, ele só é verdadeiro quando as proposições são verdadeiras ao mesmo tempo. E é possível, gente, que a gente efetue a operação lógica conjunção sobre 3, 4 proposições. Então, só será verdadeira quando todas forem verdadeiras. Vamos ver alguns exemplos.
Vamos supor que eu tenho a seguinte proposição composta, já que ela é formada por duas proposições simples. 8 é par e 8 é divisível por 2. Então, eu vou chamar de P a proposição 8 é par. E vou chamar de Q a proposição 8 é divisível por 2. Então, o que nós estamos fazendo é a conjunção de P com Q. Então, vejam que eu utilizo o símbolo da conjunção, que é o acento circunflexo entre as duas proposições. Aí vamos analisar primeiro o valor lógico de cada uma das proposições simples. Então, a proposição simples 8 é par, ela é verdadeira. Ela tem valor lógico verdadeiro, porque é verdade que 8 é par. A proposição simples 8 é divisível por 2, ela também tem valor lógico verdadeiro, porque é verdade que 8 é divisível por 2. Então, vejam que quando a gente analisa o valor lógico, e aqui tem um errinho, ó, não é ou, é e, né? É o conectivo da conjunção. Então, quando a gente faz P e Q, nós temos, então, o valor lógico da conjunção verdadeira. Vamos para mais um. O Brasil fica na Europa e 7 é par. A proposição simples, o Brasil fica na Europa, eu chamei de R, e ela tem valor lógico falso. Então, é uma declaração falsa, assume o valor falsidade que a gente está interpretando, que a gente está identificando como falso, como F. A segunda proposição, 7 é par, ela também tem valor lógico falso, porque não é verdade que 7 é par. Então, quando a gente faz a conjunção de R e S, o valor lógico dessa conjunção também assume valor falso. Vamos para mais um. 15 é maior que 16 e 15 é maior que 5. A proposição simples, 15 é maior que 16, ela assume valor falso. Eu chamei ela aqui de T. Então, proposição simples T, 15 é maior que 16. Ela tem valor lógico falso, porque não é verdade que 15 é maior que 16. Já a segunda proposição, 15 é maior que 5, ela assume valor lógico verdadeiro, porque é verdade que 15 é maior do que 5. Então, vejam que, ao fazer a conjunção dessas duas proposições, eu tenho a conjunção de um valor lógico falso e um valor lógico verdadeiro. E isso resulta num valor lógico falso. Então, guardem o seguinte: a conjunção só resulta em valor lógico verdadeiro quando todas as proposições que a compõem possuem interpretação verdadeira, o valor lógico verdadeiro. E vai ser falso em qualquer outro caso. Vamos analisar agora a disjunção. A disjunção é o nosso terceiro conectivo lógico. E a disjunção, na língua portuguesa, ela é indicada pela palavra ou. Então, nós escrevemos P ou Q. É a disjunção de duas proposições simples, da proposição P e da proposição Q. O valor verdade de uma disjunção, e o símbolo da disjunção é o V minúsculo, ela será falsidade, ou seja, F, quando as proposições P e Q são ambas falsas, e verdade, caso contrário. Então, aqui é diferente da conjunção. A conjunção só era verdadeira quando todas eram verdadeiras. Todas as proposições que a compõem. Já a disjunção, ela é falsa apenas quando todas as proposições que a compõem forem falsas e verdadeira nos outros casos. Então, vejamos a tabela verdade de uma disjunção. Novamente, 4 combinações de valores. Então, a gente já consegue ver um padrão, olha. Se é uma proposição, a tabela verdade tem 2 linhas. Se são 2 proposições, a tabela verdade tem 4 linhas. E já pensem aí, se eu tivesse 3 proposições, quantas seriam as linhas da minha tabela verdade? A gente vai ver isso numa próxima aula. Então, vejam, na primeira linha, nós temos ambas as proposições com valor lógico verdadeiro. Isso significa, então, que a disjunção tem valor verdadeiro.
Nas duas seguintes, nós temos uma das proposições assumindo valor lógico verdadeiro e a outra assumindo valor lógico falso. Mas mesmo assim, a disjunção assume valor verdadeiro. E na última linha, nós temos um único caso no qual a disjunção é falsa, que é justamente quando todas as proposições assumem valor lógico falso. Vejamos então alguns exemplos. 8 é par ou 8 é divisível por 2. Então, vejam que a gente está no mesmo caso, né, da conjunção, só que agora analisando sobre a ótica da operação disjunção, que nós sabemos que só vai resultar em interpretação falsa quando todas forem falsas. Nesse caso, 8 é par, nós já vimos que é uma proposição simples que assume valor verdadeiro. 8 é divisível por 2. Nós vimos também que é uma proposição simples que assume valor verdadeiro. Então, quando a gente constrói a disjunção de P ou Q, o resultado é valor lógico V. O Brasil fica na Europa ou 7 é par. Duas proposições com valores lógicos falso. A proposição R, o Brasil fica na Europa, é falsa, porque nós sabemos que o Brasil fica na América do Sul. 7 é par, também é uma proposição falsa. Então, quando a gente faz a disjunção de R ou S, isso resulta numa interpretação falsa também. 15 é maior que 16 ou 15 é maior que 5? Nós vimos que 15 é maior que 16 é uma proposição simples que assume valor falso. 15 é maior que 5 é uma proposição simples que assume valor verdadeiro. Então, a disjunção de T ou P1 assume valor V, porque uma das proposições ela é verdadeira. Além da disjunção, a gente tem também a disjunção exclusiva. Mas por que essa disjunção exclusiva não entrou naquela primeira aula? Eu não falei dela. Bem, existe sempre um conjunto básico elementar de conectivos lógicos. Se a gente for pensar nesse sentido, o conjunto básico de conectivos lógicos seriam a negação, a conjunção e a disjunção. Quaisquer outros conectivos que a gente venha estudar, eles podem ser escritos em função desses três. E a disjunção exclusiva é um deles. Então, a disjunção exclusiva, nós temos o ou com dois sentidos. Nós precisamos analisar esse ou segundo dois sentidos. Vejam essas duas sentenças. Carlos é médico ou professor. E Mário é alagoano ou gaúcho. Na primeira sentença, o fato de Carlos ser médico não impede que Carlos seja professor. É possível que Carlos assuma as duas profissões ao mesmo tempo. Mas na segunda isso não é possível. Mário é alagoano ou gaúcho. Não é possível que uma pessoa tenha nascido em Alagoas e tenha nascido no Rio Grande do Sul. Então, ou ela é alagoana ou ela é gaúcha. Então, não é possível que Mário é alagoano e Mário é gaúcho aconteça ao mesmo tempo. Esse é o sentido da disjunção exclusiva. No primeiro, nós temos o ou inclusivo, ou simplesmente disjunção. No segundo, nós temos a disjunção exclusiva, ou exclusivo. Qual é o símbolo que nós utilizamos? Nós utilizamos o V minúsculo, só que agora com um sobrescrito. Então, como é que nós lemos? Ou P ou Q. Mas a gente também pode ler de uma outra forma. P ou Q, mas não ambos. Então, ressaltando que pode acontecer um ou outro, mas não acontece os dois ao mesmo tempo. Então, quando a gente vai analisar a tabela verdade da disjunção exclusiva, nós podemos notar que ela continua sendo falsa quando as duas proposições são falsas, mas ela também será falsa quando as proposições forem verdadeiras ao mesmo tempo. Porque a disjunção exclusiva, ela exclui a ocorrência das duas proposições ao mesmo tempo.
Então, a disjunção exclusiva será verdadeira apenas quando uma das proposições for verdadeira. Então, guardem isso. A disjunção exclusiva, ela somente será verdadeira quando uma das proposições forem verdadeiras. E ela é falsa quando as duas forem falsas, e ela é falsa também quando as duas forem verdadeiras. Vamos a alguns exemplos. Ou 8 é par, ou 8 é primo. A sentença 8 é par, ela é verdadeira. A sentença ou a proposição 8 é primo, ela é falsa, porque 8 não é um número primo. Então, vejam que quando eu faço ou P ou Q, o resultado da disjunção exclusiva é verdadeiro, porque ou 8 é par ou 8 é primo. Ele não pode ser ao mesmo tempo par e ao mesmo tempo primo. Ou o Brasil fica na Europa, ou 7 não é par. Então, vejam, eu chamei de o Brasil fica na Europa a proposição R, e nós sabemos que ela tem interpretação ou valor lógico falso. Eu chamei a proposição 7 é par de S. Então, vejam que aqui eu tenho um outro conectivo. Eu posso utilizar conectivos lógicos um junto do outro. Então, 7 é par é a negação da proposição S. Então, nós escrevemos como não S. Então, vejam, se a proposição S, 7 é par, ela é falsa, significa, então, que o valor lógico de não S é verdadeiro. Então, nós estamos fazendo aqui o ou exclusivo de duas proposições, nas quais uma tem valor lógico falso e a outra tem valor lógico verdadeiro. Então, esse ou exclusivo retorna valor lógico verdadeiro também. Vamos para mais uma, olha. 15 é maior que 16. Ó, desculpe, aí 15 é menor que 16, tá? O que está em negrito aqui, ó, está errado. O que está em preto aqui, ó, está errado. 15 é menor que 16. É uma afirmação verdadeira. Então, o valor lógico de T é V. 15 é maior que 5. Chamei de P1. O valor lógico de P1 também é verdadeiro. Então, quando a gente faz a disjunção exclusiva de T com P1, isso retorna em valor falso. Por quê? Estamos fazendo a disjunção exclusiva de duas proposições que possuem valor lógico V. Então, pela tabela verdade, né? Nós vimos, olha, na primeira linha, se ambas as proposições são verdadeiras, o valor lógico da disjunção exclusiva é falso. Agora, eu quero que vocês pratiquem. Eu quero que vocês apliquem essas operações, a operação da negação, da conjunção e da disjunção exclusiva, ok? Então, gente, vocês vão lá para a plataforma Moodle e lá vocês irão encontrar exercícios que pedem para vocês definirem os valores lógicos das proposições. E na aula seguinte, iremos aprender a respeito das duas outras operações lógicas, que é a condicional e a bicondicional.